Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, aprendendo a ouvir a voz de Deus. E a primeira mensagem dessa série tem como tema como ouvir a voz de Deus. E eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4 até o verso 15. Lucas, capítulo 8, de 4 a 15. Você vai poder acompanhar aí na nossa projeção. Se você quiser acompanhar na sua versão, também poderá fazê-lo. Eu vou ler o texto e ele diz o seguinte: uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do seu reino. Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Hoje nós estamos iniciando a nova série de mensagens, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nada é mais importante do que você entender que Deus deseja falar com você e que realmente você pode ouvir se você sintonizá-lo. No verso 8 do texto que nós lemos, Jesus disse assim: quem quiser ouvir, que ouça. Então prepare o seu ouvido. Você tem que estar sintonizado a fim de ouvir Deus falar. Muitas vezes Deus tem falado com você, mas o que Deus fala não está chegando claro como cristal, porque você não está sintonizado no canal certo. No texto que nós lemos aqui, Jesus está contando uma parábola e ensinando que há pelo menos 4 tipos de atitudes das quais dependerão o fato se você receberá claramente a mensagem de Deus ou não. Obviamente, se você sintonizar diretamente com Deus, Ele pode direcioná-lo, Ele pode ajudá-lo a economizar o tempo que seria gasto cometendo erros. Ele pode confortá-lo quando você precisa de conforto, Ele pode guiá-lo e assim por diante. Então, de acordo com esse texto que nós lemos, como é possível ouvir a voz de Deus? O que preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Quais são as atitudes que me ajudarão a ouvir claramente a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, cultive uma mente aberta. Você já ouviu alguma vez a voz de Deus?
talvez a sua resposta seja uma resposta negativa. E uma das razões possíveis é que você nunca tem estado aberto a essa possibilidade de ouvir a voz de Deus. Talvez você não soubesse que era possível que Deus quisesse falar com você diariamente. Nós achamos que Deus quer falar conosco só em alguns momentos, mas não, Deus deseja falar conosco diariamente. Uma coisa interessante é que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Quando nós olhamos lá no Gênesis, nós vemos que Deus todos os dias visitava o casal, visitava Adão e Eva para conversar com eles. Deus queria estabelecer relacionamento com a sua criação. E eu quero dizer a você que Deus quer falar com você todos os dias. Não são dias esporádicos. Deus não tem TPM. Deus não tem um dia que ele está, hoje eu não quero falar, hoje eu não estou afim. Não, Deus quer falar com a sua criação todos os dias. Diariamente, Deus nos procura para conversar conosco. Os versos 5 e 12 desse texto dizem o seguinte: certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. O verso 12 diz: as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Deus quer falar conosco, mas Ele não tem uma chance para fazer isso, sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas mentes estão fechadas, nossos corações endurecidos, não estamos desejosos de ouvir a sua voz, nós já decidimos o que nós vamos fazer e pronto. E o que é que pode nos causar uma mente fechada? Em primeiro lugar, o orgulho. O orgulho é algo que faz com que a mente nossa fique fechada para ouvir a voz de Deus. Ela fica fechada para ouvir a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Imagine a voz de Deus. O orgulho nos leva a ter uma mente fechada. Sabe por quê? Porque o orgulhoso, ele diz assim: eu não preciso de Deus. Eu não quero ouvir Deus, eu posso tomar essa decisão por mim mesmo, eu não preciso de Deus nisso, eu posso corrigir esse erro, eu posso resolver esse problema, eu não preciso de Deus. E quando você está cheio de orgulho, a sua mente se fecha para Deus. E é verdade, irmãos. Todas as vezes que nós pensamos que somos bons demais, nós esquecemos de que só há um que é bom, que é Deus. Uma outra questão que faz com que a nossa mente fique fechada para ouvir a voz de Deus é o medo. Algumas vezes nós estamos com tanto medo daquilo que Deus vai nos dizer, que nós não queremos ouvir a sua voz. Pensamos o seguinte: se Ele disser alguma coisa que eu não queira fazer, não é verdade? Ele pode me dizer algo duro e difícil, Ele pode me pedir para fazer algo que eu não queira fazer. Tenho medo de perder a minha liberdade, a minha diversão, a minha realização na vida. Infelizmente, algumas pessoas fecham as suas mentes para Deus simplesmente por causa do medo. Uma outra coisa é o ressentimento. O ressentimento fecha a nossa mente para ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós somos feridos e mantemos as lembranças dolorosas, isto faz com que fechemos as nossas mentes para Deus. Se você está com ressentimento, provavelmente você não tem ouvido a voz de Deus, porque isso faz com que a nossa mente se feche para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Às vezes dizemos assim: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que isso está acontecendo comigo? Por que fulano fez isso comigo? E quando nós começamos a culpar a Deus pelas consequências e pelas coisas que as pessoas nos fizeram, nós fechamos a nossa mente e não ouvimos aquilo que Ele quer nos dizer. Não fuja de Deus por causa da sua dor. Ao contrário disso, aproxime-se dEle. Às vezes, por causa da dor, a gente foge de Deus. Mas é justamente no tempo da dor que a gente precisa se aproximar de Deus. Entregue a sua ferida para Deus. Não feche a sua mente e o seu coração para Ele. A tragédia do caminho batido, do caminho endurecido, é que esse caminho é um caminho estéril.
Nada pode crescer nesse caminho. Se a sua mente estiver completamente fechada, ela se torna uma mente infrutífera, estéril. Uma vida amarga é uma vida desperdiçada. Ela apenas fica prolongando a sua dor. Jesus diz que as aves vêm e comem a semente. E esse tipo de vida é vida só para passarinho. Não é vida para gente que quer ouvir a voz de Deus. Ao invés disso, Tiago recomenda o seguinte: portanto, deixem todo costume imoral e má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações e que pode salvá-los. Deixe Deus amar você. Deixe Deus falar com você. Abaixe as suas armas de defesa e cultive uma mente aberta. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, encontre tempo para ouvi-lo. A segunda razão por que as pessoas nunca ouvem a voz de Deus é porque estão sempre com pressa. Vivemos na época do fast food. Tudo tem que ser muito rápido. Tudo. Quando a gente vai a um lugar, a gente já fica pensando se o que vai acontecer lá vai demorar ou não, porque a gente está sempre com pressa, sempre com pressa. Tudo é muito rápido. Quando vivemos um estilo de vida apressado, o tempo com Deus é prejudicado, ficando sempre em segundo plano. Isso quando fica em segundo plano, porque às vezes fica em terceiro, quarto, quinto, e às vezes nem tem tempo para Deus. Ele acaba pegando, quando pega, a sobrinha do nosso tempo. Os versos 6 e 13 dizem assim: outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Verso 13: as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Da mesma forma que o solo endurecido representa a mente fechada, o solo raso representa a mente superficial. As plantas aqui nessa parábola não crescem porque não têm raízes. E elas não têm raízes porque há uma rocha por baixo da superfície que não as permite desenvolver raízes profundas. Isso representa o tipo superficial de ouvintes que ouvem a palavra de Deus. Eles brotam e ficam entusiasmados, mas o entusiasmo não dura muito tempo. Quando o calor vem, quando os problemas aparecem, eles murcham e secam. Não criaram raízes profundas no seu diálogo com Deus. Nós só criamos raízes profundas no nosso diálogo com Deus quando nós damos tempo para ouvi-lo. Algumas vezes nós ouvimos a voz de Deus, ficamos entusiasmados e superficialmente nos movemos e reagimos emocionalmente e impulsivamente, mas nunca damos a Ele o tempo para aprofundar isso em nossos corpos, para fazer isso penetrar na nossa mente. Eu fico pensando o seguinte: como que é possível uma pessoa vir à igreja ano após ano e nunca ser transformada? Porque nós não vivemos uma vida espiritual de vir às celebrações. Quando nós chegamos às celebrações, nós já trazemos algo do nosso relacionamento com Deus. A menos que essa pessoa esteja retendo e revendo o que Deus lhe fala, essa pessoa só está se iludindo vindo às celebrações. Às vezes a gente vem para cumprir um protocolo. Não tem nada para fazer hoje eu vou. A novela das 7 está ruim, eu vou lá ver a si porque é dos males o pior. Se eu ligar a televisão, só tem jornal contando notícia ruim. Até que o Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara. Não aguentei. Tive que ir para a igreja hoje. Irmãos, quando nós chegamos aqui, as pessoas já precisam encontrar em nós um resultado daquilo que já aconteceu na nossa casa. Do nosso diálogo com Deus, do nosso tempo com Deus. Não ouvimos Deus falar, não é porque Ele não fala,
mas é porque a gente não tem tempo para ouvi-lo. Quando ele começa a falar, a gente sai correndo. Às vezes a gente empresta o nosso ouvido para ouvir tanta baboseira, tanta besteira, tanta fofoca, e a gente não tem tempo para emprestar os nossos ouvidos para ouvir aquele que tem uma mensagem que vai transformar a nossa vida. Que luta! E quando eu falo isso, eu falo de mim. Quantas vezes eu empresto meu ouvido para ouvir tanta bobagem, às vezes coisas que vão me deixar triste, amargurado. Mas quando se trata de Deus, às vezes nós estamos tão apressados, e é por isso que a gente vai vivendo essa vidinha mais ou menos aí, mais para menos do que para mais. É preciso encontrar tempo para deixar que a verdade de Deus penetre em sua mente e sua vida seja transformada. Eu estou gostando desse negócio de cozinhar e tenho aprendido que carne, frango, peixe, eles pegam um tempero maior quando você tempera com mais tempo. Não é verdade? Se você tempera de um dia para o outro, aquele tempero ele vai, no dia seguinte aquele temperinho vai estar mais aprofundado naquela carne, não é verdade? Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tempo com Deus, mais cheiro de Deus. Eita! Mais cheiro do céu. Jesus encontrava tempo para ouvir Deus. Lemos vários versos que falam a respeito disso. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. O outro diz assim: ele foi orar na montanha, ali ficou 2 minutinhos em oração na presença de Deus. Foi isso que o texto falou? Ali ficou o quê? A noite inteira em oração. Irmãos, eu fico bobo porque se você for consultar principalmente os adolescentes dos nossos dias, eles passam a madrugada inteira no WhatsApp, nas redes sociais. Minha esposa é professora e ela fez uma pesquisa na sala e a maioria dos alunos fica a madrugada inteira no celular. Jesus escolhia a melhor parte. Passava a noite inteira em oração. É impossível você passar uma noite inteira falando com Deus e não conseguir ouvi-lo. Ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para ir num lugar isolado. Perceba que Jesus fugia do tumulto para ouvir a voz de Deus. Quando Jesus ensinou sobre oração, ele falou assim: entra no seu quarto, fecha a porta e ali você ora. Uma coisa eu tenho certeza: você vai ouvir Deus falar. Irmãos, se quisermos ouvir a voz de Deus, vamos precisar passar tempo com Ele. Como é que nós ouvimos as vozes das pessoas? Quando passamos tempo com elas. Se ouvimos pouco, a nossa conversa é superficial. Se ouvimos muito, a nossa conversa é mais profunda. Há uma probabilidade de se ter uma intimidade maior a partir de uma conversa mais prolongada do que uma conversa que dura poucos segundos. No caso com Deus, não há uma probabilidade, há uma certeza de que você vai estabelecer uma comunhão íntima com Ele a partir do momento em que você der tempo a Ele, para Ele falar com você. Se você quer ouvir a voz de Deus, dê o tempo necessário a Ele. Em terceiro lugar, para ouvir a voz de Deus, elimine todas as distrações, todas. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus no meio de um turbilhão. Calma aí, elimine todas as distrações. Já viu quando alguém está atendendo hoje é uma loucura, né? Que você vai na rua, você encontra os mais diversos tipos, não é verdade? A pessoa vai atender uma ligação, ela esquece que ela está
no ambiente público. Ela está pensando que ela está dentro de casa, né? Ela fala alto, ela procura um lugar mais calmo, não é verdade? Ela vai procurar talvez um lugar onde tenha menos gente. Por quê? Porque ela quer se livrar das distrações para poder ouvir melhor aquilo que a pessoa do outro lado está dizendo. A mesma coisa acontece com Deus. Nós precisamos eliminar as distrações para ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e ouvir outras coisas que estão dizendo por aí. Como é que a gente vai entender se é Deus que está falando ou não? Como que a gente vai distinguir? Muitas vezes perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus porque nossas mentes estão inundadas de outros pensamentos e de preocupações da vida. Quando a nossa mente está cheia e sempre pensando e nunca dando a Deus uma chance em silêncio para falar conosco, Ele não pode se comunicar. Muitas vezes Deus tem tentado falar com você e o que Ele recebe é um sinal de ocupado. Outras vezes Deus tem tentado falar com você, mas é como se o telefone da sua vida estivesse fora do gancho. Quando você está muito ocupado com outras coisas e as distrações não o permitem ouvir a voz de Deus, significa dizer que, de fato, vai ser difícil você conseguir entender o que Deus quer dizer a você. Os versos 7 e 14 dizem assim: outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. O solo com espinhos no qual o fazendeiro está lançando a semente representa uma mente preocupada. A semente brota, cresce, mas é sufocada pelos espinhos antes que possa produzir fruto. Nós estamos distraídos demais. Jesus diz que as nossas distrações são como um espinho. As preocupações podem distraí-lo a ponto de você não ouvir a voz de Deus. Preocupações são os problemas e as pressões da vida diária. Quando você está ansioso, quando você está preocupado demais, você não pode ouvir aquilo que Deus quer dizer a você. Você não tem condições de ouvir. As riquezas também podem ser um espinho em sua vida. Você pode estar tão ocupado ganhando dinheiro que você não tem tempo para Deus. Deus acaba ficando do lado de fora, pois no desejo de ganhar mais dinheiro, você acaba esquecendo-se dele. Uma outra coisa são os prazeres. Os prazeres também podem ser espinhos em sua vida. Não há nada de errado com os prazeres dessa vida, porque foi Deus quem planejou as coisas boas desse mundo. Deus quer que você se alegre com aquilo que Ele criou. Mas, queridos, Ele está tentando dizer que você não pode estar tão ocupado se divertindo, a ponto de se esquecer dele. Há muitos outros tipos de espinhos. E você mesmo pode fazer a sua própria lista de coisas que tendem a deixar Deus de fora da sua vida. Um espinho é qualquer coisa que me distrai, evitando que eu invista tempo com Deus. O seu celular pode ser um espinho, sua televisão pode ser um espinho, seus filhos podem ser um espinho, seu cônjuge pode ser um espinho, seu namorado pode ser um espinho, seu noivo pode ser um espinho. É qualquer coisa que substitua o tempo que você precisa dedicar para ouvir a voz de Deus. Quando eu começo a negligenciar meu tempo a sós com Deus diariamente, quando eu começo a negligenciar minha participação nos ministérios da igreja, quando eu começo a negligenciar os estudos bíblicos, quando eu começo a negligenciar a minha comunhão com outros irmãos, os espinheiros vão crescer em minha vida, e a Bíblia diz que eles vão sufocar a minha vida espiritual e vão impedir que eu ouça a voz de Deus. Jesus disse o seguinte: se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados ao filho ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar.
Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. É sério o negócio. É mais fácil ouvir qualquer voz do que ouvir a voz de Deus. Porque nós temos interesse muito maior em quaisquer coisas do que no próprio Deus. Quando o nosso interesse, quando a nossa satisfação for Deus de verdade, eu tenho certeza que a gente vai ouvir a voz de Deus todos os dias. Em quarto e último lugar, para ouvir a voz de Deus, coopere com o que Ele diz. Deus quer falar com pessoas que decidem antecipadamente que vão fazer o que quer que seja que Ele lhes diga para fazer, quando Ele lhes falar. Se você quer que Deus fale com você, então coopere com tudo aquilo que Ele disser. O verso 15 diz assim: e as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. O quarto solo representa o coração desejoso de fazer o que quer que seja que Deus diz para fazer, antes mesmo que Ele diga. Já há uma predisposição. Antes que Deus nos diga alguma coisa, nós já estamos prontos para fazer. Antes que Deus nos diga qualquer coisa, nós já estamos prontos para ouvir. Antes que Deus nos diga qualquer coisa, nós dizemos assim: Senhor, pode falar, porque aquilo que desce do céu é o melhor para a minha vida. É um coração que coopera com tudo aquilo que o Senhor diz. Deus não fica preocupado em dizer: não vou dizer a esse irmão porque ele vai ficar chateado comigo. Eu não vou dizer nada para o Assir hoje porque hoje ele não está num dia legal. Nada disso, irmãos. O que Deus tem para nos dizer é sempre algo que vai melhorar a nossa vida. Mas precisamos cooperar com aquilo que Ele quer dizer. O que é isso? É estar pronto para fazer o que Ele pedir. Essa pessoa que ouve e que está predisposta a fazer o que Deus quer dizer, ela não apenas ouve a voz de Deus, mas segundo o texto que nós lemos, ele guarda essa palavra, retém essa palavra. E qual é o resultado disso? O resultado é uma vida produtiva. Deus chama essa pessoa de fiel. E essa pessoa produz frutos. Você gostaria de ter uma vida produtiva, realizada, satisfatória? Você se engana a si mesmo se pensa que está crescendo apenas vindo à igreja. Vir à igreja é um dos fatores que colaboram. Mas o principal é fazer aquilo que Deus manda você fazer. Porque quando Deus mandar você fazer alguma coisa e você fizer, o fato de vir à celebração será algo natural na sua vida. Você não vai ficar mais negociando. Hoje eu vou? Não, hoje eu não vou. Não, hoje não. Porque você já está tão envolvido por aquilo que Deus está realizando na sua vida, que você não tem motivo nenhum para ficar em casa. O seu motivo é só cooperar com aquilo que Deus diz. E ponto final. Pratique o que a palavra de Deus manda. A Bíblia diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. Para todos nós. Mas ponham em prática o que ela manda. Numa outra versão, esse mesmo verso diz assim: não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Cooperar com aquilo que Deus diz o capacitará a ouvi-lo diariamente. Esteja sempre pronto para fazer
tudo aquilo que Deus mandar você fazer. Guarde suas palavras no seu coração. Obedeça aos seus mandamentos. Seja fiel em tudo. E você produzirá muitos frutos. Pastor, eu queria uma receita de bolo para ouvir a voz de Deus. Não tem receita de bolo. Tem a receita de Deus. Eu podia dizer aqui hoje 10 passos para ouvir a voz de Deus. O mais importante que você precisa guardar é que você tem compromisso com muitas coisas dessa vida. Mas você só vai ouvir a voz de Deus quando você tiver compromisso com Ele. Somos especialistas em nos comprometer com o nosso trabalho. Chegamos à hora, fazemos tudo correto, cumprimos as nossas metas. Somos corretos nos nossos relacionamentos com as pessoas, comprometidos, fiéis, leais. Mas, irmãos, que dificuldade para nos comprometermos com Deus, para investirmos tempo com Deus. E aí a gente diz assim: mas eu não ouço Deus falar. Como vai ouvir? Eu quero que você mesmo me responda: como você vai ouvir Deus falar, se você não tem compromisso com Ele? O que é que nós aprendemos aqui nessa noite? Que para ouvir a voz de Deus, precisamos cultivar uma mente aberta. A nossa mente precisa estar aberta para ouvir o que Deus tem para dizer. Precisamos encontrar tempo para ouvi-lo. Precisamos eliminar da nossa vida as distrações para passar tempo a sós com o Senhor. E precisamos cooperar com aquilo que Ele diz. E eu pergunto: o que é que você vai fazer com tudo o que você aprendeu aqui nessa noite? Cuidado, pois no momento em que você sair por aquela porta, o diabo vai tentar roubar a semente de tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite. Porque o que Deus falou foram sementes que Ele mesmo enviou. Mas eu pergunto: que solo é você que recepcionou a semente do Senhor nessa noite? Não permita que o diabo roube de você a preciosidade que Deus ministrou ao seu coração. Deus quer falar com você muito mais do que você quer ouvi-lo. O mais interessado nesse bate-papo é Deus e não nós. As atitudes corretas permitem uma sintonia sem ruídos, sem chiados e distrações. Permita nessa noite que haja um canal limpo e aberto para que você seja capaz de ouvir a voz de Deus, não somente hoje, mas em todos os dias da sua vida. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Apesar da sua majestade, da sua grandeza, do seu poder, Ele quer falar conosco. Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nessa noite. E a partir dessa noite, em todos os dias da minha vida, eu não quero mais deixar de ouvir a Tua voz. Porque se você ouvir a voz de Deus e obedecer, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Aleluia, vamos adorar ao Senhor.